Bom dia a todos, muito obrigada por vir a esse seminário. O meu nome é Márcia e hoje eu vou falar do Help Case, que é uma das ferramentas disponíveis aí dentro do Script Case. E para o nosso seminário de hoje eu convidei aqui para me ajudar com um exemplo o Eloy. O Eloy é da equipe de desenvolvimento e ele foi quem fez a melhoria desse Help Case. Ele já existia nas versões anteriores, mas aí nessa versão 8.1 a gente fez algumas melhorias e ele foi o desenvolvedor que implementou as melhorias. Então, estou muito feliz que a gente possa contar com ele aqui no nosso seminário de hoje. Então, aproveitem aí também para participarem, fazerem perguntas. Nosso seminário é ao vivo. Eu estou aqui com as perguntas, vocês podem me interromper a qualquer momento, a gente vai discutindo, ok? Então, a ideia de hoje é a gente criar eu vou mostrar para vocês as ferramentas disponíveis lá no Help Case. Nós já deixamos algumas coisas preparadas, já prontas para vocês. Como eu avisei, como eu já falei aqui em outros seminários, o nosso Help Case, que está aqui dentro da parte de ferramentas, ele é um gerador de documentação. Nem sempre quando a gente faz um sistema é necessário entregar uma documentação. É recomendável, mas aí vai depender do cliente. Geralmente quando às vezes é governo, eles realmente pedem, é necessário que seja enviada a documentação. E aí vocês dentro do Script Case tem como criar essa documentação utilizando essa ferramenta do Help Case. Uma ferramenta mais específica, mas que pode ser muito útil em alguns casos. E aí qual é a ideia? A gente vai criar aqui, na verdade a gente vai explorar as ferramentas disponíveis, né? Eu falei para vocês que o Help Case ele gera um layout já automático, similar ao layout do nosso próprio manual, que a gente tem aí do Script Case, mas aí o que a gente vai fazer hoje aqui é mostrar as ferramentas e alterar, colocando um outro layout completamente diferente. Aí o layout que o Eloy elaborou foi esse aqui, certo? Utilizando a mesma estrutura lá disponível no Help Case, mas aí criando um layout aqui completamente diferente. A gente alterou o cabeçalho, o CSS, e aí justamente explorando essas novas ferramentas que introduzimos na versão 8.1, certo? Não sei se vocês têm algum comentário ou dúvida antes da gente começar aqui a mostrar o exemplo. Para fazer o Help Case, nós precisamos estar dentro de um projeto. Não podemos fazer, pode ver que aqui, quando eu venho, ele fica desabilitado, porque aí ele vai estar atrelado sempre a um projeto, você vai estar documentando aquele projeto, certo? Então, eu vou entrar aqui nesse projeto de recrutamento, e aí, supostamente, nós vamos documentar esse projeto. Eu vou abrir o projeto, e aí quando a gente abre, ele já fica disponível agora. Só esperar ele carregar, ok. A gente já pode ver aqui que o Help Case está disponível. E aí eu vou acessar e criar o meu novo Help Case. Vou colocar aqui documentação, recrutamento. E aí, descrição, documentação, ok, criar. O Johnny está perguntando se na 8.1 é possível exportar para outros projetos. Exportar o que, Johnny? No caso, a documentação? A gente, no final, a gente vai criar a documentação aqui e a gente tem aqui a opção de gerar. Quando a gente gera, ele vai gerar uma pasta, certo? E é uma pasta com os arquivos, e você pode depois levar esses arquivos para outro lugar, no ambiente de produção, no caso, né? Mas aí especifica um pouco aí tua pergunta pra gente. Então aqui dentro do Help Case nós temos algumas opções, essas opções já estavam disponíveis, como eu falei. O que a gente adicionou está aqui na parte de configurações, certo? Então o que a gente vai fazer hoje é exatamente customizar aqui dentro da parte de configurações para vocês aprenderem a utilizar as ferramentas que estão disponíveis aqui. Dentro da parte de cima, que é a parte basicamente das pastas, da organização dos diretórios, né? É bem simples de manusear. A gente pode criar aqui as pastas. Então ele já vem aqui com duas pastas criadas e a parte do index do home, né? E aí você simplesmente vai adicionar conteúdo aqui dentro do home. Essas duas pastas são as pastas para as imagens comuns e para os arquivos comuns. Dentro da nossa documentação eu posso até compartilhar com vocês aqui, para vocês observarem. Eu vou aqui a documentação do Script Case em si, certo?
Deixa eu entrar aqui na minha pasta da documentação. Vou montar aqui. Manual. Ok, esse aqui é o nosso manual da versão 8, certo? A gente tem aqui vários idiomas. E aí a gente tem uma pasta para cada aplicação, a gente decidiu organizar assim, né? E aí a gente tem aqui uma pasta comum com alguns arquivos que são comuns a várias outras pastas, e a gente vai fazendo a chamada, certo? E tem também as imagens comuns, que aí são imagens que são chamadas também em vários lugares comuns. Então é exatamente isso aqui, que aí você tem lá já essa estrutura. Mas é opcional, se você quiser também pode utilizar uma outra estrutura, certo? Então vamos criar aqui mais uma pasta, vou colocar aqui introdução. Introdução. Então aqui a gente coloca primeiro o nome do diretório e o título, que é o que vai aparecer lá, ok? Vamos criar, e aí ele vai criar aqui na minha estrutura, no caso ele criou dentro de comuns, certo? Eu posso criar também no root. Deixa eu criar uma outra aqui no root. Overview. Geral. Visão geral. Ok, então só para você, a ideia aqui é essa, a gente vai criando as pastas, e aí dentro das pastas a gente cria o arquivo, que vai ser HTML, e dentro do arquivo a gente coloca o conteúdo. Ok. Então a gente tem aí um gerador de conteúdo, como é o nome, Eloy, daquele... você falou ontem, de pegar os textos. Bom dia, tem aquele gerador de Lorem Ipsum, acho que é FileRama que eu usei. File. Tem... FileRama, bota FileRama no Google, ele vai aparecer. Assim. Esse aqui foi a dica do Eloy, que é um gerador de texto, né? É esse, Eloy? Isso. E aí só pra você vai fazendo um exemplo, alguma coisa aí, um site, e aí ele gera aqui conteúdo, você escolhe a quantidade de parágrafos, tem aí alguns temas, vamos pegar aqui Star Wars, pode ser aquele famoso também, Lorem Ipsum. E aí ele gera aqui textos pra gente incluir, né? Ele já gera normal, HTML, a gente pode copiar aqui e gerar lá um conteúdo. Cadê meu script case? Então vou colocar aqui, não, desculpem. No caso, como está em HTML, aqui é o gerenciador. Como está em HTML, eu vou ter que introduzir aqui diretamente dentro do source code. E aí ele já traz aqui um textinho só para encher linguiça aqui. Deixa eu ver aqui, voltar para a pergunta do Johnny. O HC criado em um projeto pode ser importado, exportado para outro. No caso, help case, né? Para aproveitar toda a estrutura já criada ou para fazer uso de outros idiomas. Esse help case é o mesmo usado na documentação do script case? Então, Johnny, é o mesmo da documentação do script case, sim. Ele pode ser copiado, porém a gente não tem muito feedback do help case, então essa função de copiar pelo script case ela não existe. Mas você pode ir nas pastas e simplesmente duplicar os arquivos. Você duplica a pasta ali e vai estar lá seu novo help case. E você pode aproveitar toda a estrutura que você já criou, só duplicando os arquivos fonte mesmo. Só que não existe um botão para isso nesse momento. E no caso também, se você quiser criar em vários idiomas, como a gente fez aqui no nosso próprio manual, que eu estou mostrando para vocês. A gente criou ele todo em português e a gente exatamente duplicou, né, para 3 idiomas, mas é o mesmo conteúdo, o espanhol ele também é em português. O que a gente faz é acessar os arquivos e alterar, a gente faz a tradução manualmente dentro do próprio arquivo, né? A gente envia para uma equipe de tradução, o pessoal traduz aqui dentro mesmo e a gente faz a tradução direto dentro do arquivo. Daí o que a gente fez no início foi apenas copiar, né, as estruturas e depois ir traduzindo. Mas aí a base, o tronco é o mesmo. Aí é como o Eloy falou agora, certo? Então, criado aqui os arquivos é basicamente isso. Você vai criar o conteúdo, né? E aí se quiser introduzir, por exemplo, uma imagem, você vai ter aqui, inserir uma imagem,
E ele vai utilizar o gerenciador de imagens. Deixa eu ver aqui se a gente já tem algumas imagens. Não, deixa eu subir aqui algumas imagens. E aí normal, o mesmo gerenciador do ScriptCase. Vou subir aqui. E aí se você também clicar sobre a imagem, ele aparece aqui um editorzinho. Isso também, acho que tá só agora, né? Não tava disponível antes, né, Eloy? E aí você pode fazer uma edição aqui rápida da imagem, certo? Então aqui na parte do conteúdo e dos arquivos, esse editor é bem parecido, acho que é usado para blogs e aí outras coisas aí fora. Ok? Alguma dúvida aqui sobre a parte das pastas, da edição? Ok, a gente vai agora para a parte da configuração. O José está perguntando como fazer para ficar com a pesquisa, algum código específico. No caso, a parte da pesquisa, a gente já colocou, né? Já vem incluída, né, Eloy? Tem na parte de configurações ali. E a gente vai só mudar o CSS aqui para ver como é que vai ficar o novo. Configurações mesmo. Aqui na parte das configurações, a gente adicionou, né, algumas opções que são mais opções de exibir ou não cabeçalho. Tem aquela questão da rota da navegação, que é o breadcrumb, que a gente colocou também no ScriptCase agora, que aí no manual da gente, se vocês navegarem aqui, vocês vão observar, né, que ele monta um caminho de navegação. Então, para a documentação, a gente também colocou à disposição. Então, é só habilitar aqui como sim. E aí, qual foi o que tu colocaste desabilitado, Eloy, aqui? O botão do home ficou desabilitado. Aí, por que tu desabilitou o botão? Porque o logo do manual ele já te joga pro home, então eu desabilitei o botãozinho. No caso, ele gera um botãozinho home, né? Esse botãozinho aí, que tá com a logo, né? Sim, você trocou no caso, né? Ok. Então deixa eu gerar aqui com um botão para eles poderem entender. Vou gerar o manual da forma que ele gera automático, certo? E aí ele gera assim. Aí esse iconezinho é esse, né? Isso, esse aqui, no caso, ele desabilitou aqui, que é para poder não usar esse ícone do home. Certo? Aí a gente já pode ver aqui os arquivos que a gente criou. E aí a ideia é vocês ir criando os arquivos. E a gente tem essa parte do search. E esse CSS aqui e o HTML do cabeçalho são já trazidos do ScriptCase, que aí aqui dentro da parte de layout a gente já colocou um cabeçalho, né, à disposição, que está aqui como default. E a gente colocou também um CSS, que é o próprio CSS do nosso manual. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar simplesmente o HTML do cabeçalho e trocar o CSS daqui, para poder ter esse resultado aqui que a gente fez. Certo? Então, primeiro eu vou vir aqui na parte da visualização, editor de templates, e aí ele abre um editor HTML, certo? A gente vê esse aqui é o padrão, que é o que está aparecendo aqui, esse preto com o ScriptCase dessa forma, e aí a gente vai criar um novo, né? Tá até aqui já, é esse. Mas eu vou criar novamente pra gente... Porque aqui, pra vocês verem as opções, né? Vocês podem colocar aqui um arquivo já com HTML, né, Eloy? Sim. Ou vocês podem simplesmente criar o arquivo em branco e aí incluir manualmente, certo? Esse editor é o próprio editor de HTML, de templates do ScriptCase em geral, que já existe, né? E aí eu tenho aqui o HTML que o Eloy preparou, deixa eu copiar. Esse aqui. E aí tem alguns detalhes aqui que a gente vai falar para vocês que são de funções que estão disponíveis aí dentro do editor em geral, né, Eloy? E que podem ser usadas aqui. Na forma de ScriptCase. E que não está documentado, então é bem interessante, caso vocês queiram fazer algumas customizações, saberem, né? Vou mandar para vocês o arquivo depois com o modelo, tá certo? Então deixa eu salvar aqui e aplicar pra gente já ver como fica. Só com HTML. Então vou lá vou fechar aqui o editor.
E aí a gente vem aqui e aplica o novo modelo, né? O modelo teste, certo? Vou aplicar e salvar. E aí, se eu gerar novamente, ele vai modificar completamente lá o HTML do cabeçalho. Ok, então ele fez o quê? Ele já incluiu aqui um menu que eu tinha incluído lá no HTML, só que ele ainda continuou com o CSS muda antigo, a cor pra, né? não, muda a cor pra branco pra ficar vendo melhor, porque tá preto o fundo. Deixa eu voltar aqui. No cabeçalho, cor do fundo. No caso, as variáveis aqui do cabeçalho vai ser que nem o editor, o outro do cabeçalho do menu, por exemplo. Dependendo das variáveis que ele incluir lá no HTML, ele vai trazer pra cá, né? Tu não salvou. Não salvei, não? Gera, né? Ok, mas aí só vai dar pra ver melhor quando a gente colocar o CSS. Ó, mas só pra ver que a gente já incluiu aqui o HTML com o menu. Né? E aí agora se a gente aplicar o CSS, que o Eloy preparou também aqui, deixa eu pegar. Aí eu volto lá pra você explicar as funções. Só te fez uma pergunta ali, que... Se eu quiser utilizar jQuery, posso usar normalmente onde ficam as pastas dentro do ambiente? O jQuery já está incluído na documentação gerada do Helpcase, então você pode usar normalmente. No caso, ele vai usar como? Normal, assim, já tem a biblioteca lá, o que ele quiser usar do jQuery ele pode usar. A biblioteca já está incluída por trás, então. Isso. Aí se ele quiser chamar qualquer função jQuery... Ele consegue. Inclusive, quando vocês receberem o código-fonte do cabeçalho por e-mail, eu acredito que vocês terão algumas chamadas ou outras, não lembro na verdade. Mas pode usar. Ok, deixa eu só abrir ele aqui já com... Pronto, aí agora quando a gente aplicou o CSS novo, ele já alterou, né, tudo aqui de acordo com o CSS. E aí tem alguns detalhes que a gente vai voltar lá para explicar para vocês, certo? Então o que foi que eu fiz? Primeiro na parte de visualização, eu criei um novo modelo de cabeçalho, que é como eu falei para vocês, HTML livre, vocês podem criar da forma que quiserem. E aí o Eloy criou esse aqui que vem com um menu, né? E aí o menu, ele colocou dois tipos de chamada, aquela chamada que recarrega e a outra que apenas abre, né? Qual é a diferença? A diferença é que, tipo, como que no outras chamadas também, né, ele não encontrou a página, porque, por exemplo, não existem os arquivos desse menu que eu fiz. Mas aí daquele que tu fez o outro, cadê? Mas a gente pode até alterar agora, dinamicamente, só pra galera ver como esse funcionaria. aqui, né? Ele já Isso, faz por exemplo... ele chama um próprio arquivo dentro. Tem duas formas de você abrir o manual. Uma forma seria chamando uma página específica do manual já. Você já pode abrir com essa página específica. As configurações... Daqui a pouco eu respondo a tua pergunta, Celso. O que acontece é o seguinte. A gente pode chamar diretamente pelo HTTP, passando o parâmetro ali, bota uma interrogaçãozinha no final e coloca, por exemplo, vai no manual que tu criou, pra gente fazer dinamicamente. Aqui no HTML? No gerado. Aí. Por exemplo, a gente tem aqui overview, visão geral, né? Tu lembra o nome desse arquivo? É overview também? Então, por exemplo, na nossa navegação ali, se você pôr... Aperta aqui na navegação. Aperta aí. Aqui? Isso. Por exemplo, o jeito que está aqui, ó. Se a gente dá um Enter aqui, ele já abre nessa página específica. Então, uma forma, que aí eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Você pode chamar o seu manual passando um parâmetro que você quer que abra já. No caso, esse aqui seria o parâmetro. Né? Você simplesmente passa as pastas e o nome do arquivo, que ele já vai abrir o seu manual, né, nesse nó específico. E outra forma seria usando uma função que, infelizmente, não está documentada no nosso manual, que é uma função JavaScript que você pode simplesmente abrir o nó que você quiser, dinamicamente. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é o código-fonte do HTML, que vocês estão vendo lá do cabeçalho. Se vocês olharem aqui no The Company, então tem aqui o menu The Company, tem aqui um href, um tag A, que tem essa função aqui, Change Internal Page. Esse Change Internal Page ele já vai com o manual também. O que essa função faz? Ela simplesmente abre um nó específico.
Então, eu não lembro se tem outros arquivos aqui. Qual deles é? Eu criei 2 só. Acho que esse é outro só. Então, vamos criar mais um aqui para especificar. Então, eu tô aqui em overview, teste. Modelo teste. Do teste. Uhum. Então eu vou vir aqui em... Deixa eu ver um menu desses, por exemplo, Filters. Vou vir aqui em Filters. Qual era o nome da pasta lá? Tu lembra? É Overview, né? Uhum. Overview. E o nome do meu arquivo que eu criei foi teste. Então, o que você pode fazer? Você pode configurar qualquer botão ou chamada manual de fazer o clique do nó, né, e abrir esse nó específico por essa função aqui. Então eu venho aqui, Sheet Internal Page, coloco aqui Overview, teste.html e coloco para salvar. Então eu gero esse novo modelo, vamos gerar aqui o manual. Né, se a gente criar em Features, não foi? Ele já vai pro teste. Então, aqui dentro do meu próprio menu, ou se você criar outro HTML, né, porque isso aqui você pode fazer algo além mais de um cabeçalho, você pode botar um cabeçalho, de repente pode colocar mais coisas aqui antes do manual em si. E aí, se você quiser que um botão desses, por exemplo, do meu menu, né, faça alguma coisa, feito esse The Company faz, né, então, por exemplo, esse Field Filters, ele vai sempre abrir teste aqui, que foi como eu coloquei lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Tem o Celso perguntou sobre a parte do search, né, da pesquisa, que aí já vem incluída também, mas aí não sei quais são as possibilidades de customização aí dessa pesquisa. A pesquisa, atualmente, a gente implementou uma pesquisa igual do nosso manual lá, que é essa parte aqui da pesquisa. Então, o que acontece é que essa estrutura mesmo, não tem como mudar, esse search for e... Só o layout, né, como você alterou. Você pode mudar o layout um pouco, mas não pode fugir muito dessa estrutura aqui não. Ele naturalmente... Ele veio em inglês porque esse projeto acho que está em inglês, não lembro. Mas aí ele deve vir em português, né, também. Sim, português e inglês são as linguagens que estão disponíveis, se não me engano. O que acontece é o seguinte, para você habilitar a sua busca, aqui em configurações ele tem o botão de habilitar e desabilitar a busca. Né? Exibir aba de busca. Exibir aba de busca. Então basta você marcar e desmarcar isso aqui, se desabilitar. Eu acredito que ele vai mostrar ainda, mas porque no meu CSS eu estou setando o display lá, forçando ele para ficar visível. Se ele fizer um search no cabeçalho, aí por ele exemplo. vai ficar visível ainda. É porque no CSS tu colocou, né? É porque no CSS forcei para ficar visível. Mas ele pode, por exemplo, não usar esse e criar um search? Ele pode criar um search se ele quiser, mas ele vai ter que fazer meio que na mão. Ele tem o código do search dele e após gerar o manual do script case, adicionar os arquivos por fora, abrir lá o arquivo, que não tem nenhum mistério, não é codificado nem nada. É tudo aberto. No caso vai ter que gerar, exportar e aí só incluir é isso? Isso, aí ele teria que depois codificar na mão, ele tem que saber programação, senão ele não vai conseguir fazer. Se ele saber programação, ele consegue fazer basicamente tudo. Ele colocou assim, o Celso ainda, né? Eu coloco via configuração ou via programação, no caso é isso que você falou agora, né? Via programação. Como é que você conseguiu alterar a cor? Foi dentro do código? Depois não, gerado? então, a parte da busca é só via configuração. Então a busca vai funcionar para um termo específico ou qualquer termo, ele não tem que fazer nada, ele só tem que habilitar a busca, vai ter uma abinha de busca. Se tu abre o manual do script case, que é como ele é gerado por padrão. Tu tem ele aberto aí? Tem aqui. Pronto. Você gerando normal, então ele vai gerar, se você fizer o help case do zero e criar 2 arquivos 3 e gerar, ele vai ficar assim, exatamente essa estrutura. Então,
É isso aí, vai estar assim, você não tem que fazer nada, é só habilitar lá a busca, vai estar a abinha de busca igualzinho como está aí, você clica na busca e pode fazer a busca tranquilo. Faz uma busca qualquer aí só para E essa pesquisa aqui no ilustrar. topo? Essa No caso, pesquisa no botou no, topo ela já, no caso do nosso cabeçalho lá, ela não vem, né? Mas Não, essa pesquisa no topo, foi colocada depois para pesquisar no nosso site do Scriptcase, não é nem no manual, é no site em si, em geral, se não me quando engano. pesquisa aqui, ele dá uma viajada. Deixa eu ver. Esse aí, Ele vai para outro o lugar. pessoal do site que pôs por fora, faz uma pesquisa do Google no site do nosso Scriptcase. Assim, isso aí foi, Mas aí, se ele fosse adicionar, poderia adicionar lá no cabeçalho. pode, No HTML. isso foi adicionado por fora, essa parte da busca aí, por exemplo. Feito, ele mesmo perguntou se podia colocar por fora. O Marco falou, então todas as configurações do manual são arquivos HTML normal, exato, né? Sim. E CSS, né? Normal. É possível responsividade? Sim, pode colocar lá no CSS, né? Isso, o CSS atual, eu acredito que ele está responsivo porque ele exatamente foi chapado com tabelas, entendeu? A parte da geração do meio em si, então não tem perigo de resolução tá feio ou ficar errado. O CSS que você colocou lá padrão, Não, né? o HTML padrão do manual é chapado por tabelas. Que aí não tem perigo de ficar muito fora da realidade, resolução, etc. Existe a possibilidade de a gente fazer um template para o corpo do manual também no futuro. Isso depende muito de feedback do usuário, de quem está usando, porque a gente foca prioridades aqui. Então, existem várias possibilidades de melhorias para o Helpcase e elas são sempre adicionadas aos poucos. Quando for adicionado, vocês podem ver pelo changelog das coisas que foram adicionadas. Quando o pessoal lança o changelog nos fóruns e etc. Quem acompanha deve saber. Então, assim, melhorias do Helpcase, por exemplo, esse é o produto final? Não é o produto final. Tem melhorias. Durante a criação desse exemplo, foram feitas melhorias que estarão disponíveis só quando lançar o próximo update. Se vocês quiserem fazer a cópia exata desse manual, vocês provavelmente não vão conseguir por causa disso, porque faltam alguns detalhezinhos de estilo. Mas assim, basicamente você pode fazer o que você quiser, sabendo como editar o código-fonte e o CSS, e dá até para empurrar algumas funções de JavaScript dentro daquela parte de template também, sem problema nenhum. Porque esse próprio que ele já gera padrão é bem ok, assim. Eu não fosse fazer uma documentação, acho que fica ok. A gente mostrou aqui essa customização, mas para vocês observarem as possibilidades. Mas aí... Importante demais. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A pesquisa abre e lê todos os arquivos para encontrar um termo? Sim. É assim que ela funciona? Sim. É a pergunta do Marco. Pergunta se o pessoal tá ouvindo agora, porque eles estão reclamando que estava cortando o som. Eu posso colocar uma app no Scriptcase dentro desse Helpcase, como esse recurso de JavaScript de ligar a página. No caso, colocar uma aplicação do Scriptcase. Sim, link, né? Você pode linkar uma aplicação do seu Scriptcase gerada com uma aba desse do manual, por exemplo. No caso, vai ter que ser o link externo, né, da aplicação, depois de já publicada. Tem um botão de links ali, que isso já é legado já do Helpcase antigo, e que ele pode fazer isso aqui embaixo. E ele vai ler as aplicações que existem, e você vai poder... Tipo do menu, né? Isso. Ele vai ler as aplicações existentes e linkar com algum HTML específico com algum dos arquivos, do manual. Bacana. Isso aí já é legado do Helpcase antigo. Aí aqui ele está listando, no caso, todas as aplicações desse projeto que eu estou aberto aqui, que é o Recruitment Tracker. Alguém estava com dúvida da questão do JavaScript na página. Eu não sei qual foi a pergunta que vocês não chegaram a escutar. Infelizmente, eu não sei se qual pergunta vocês não escutaram, mas assim, JavaScript pode pôr? Pode. Você consegue criar, inclusive, arquivos JavaScript pelo próprio Helpcase ali. Você colocar o nome do arquivo .js, ele vai criar normal. E você consegue editar ele normal, só que não é o editorzinho, aquele editor HTML, porque ele é exatamente para HTML. Então, se você cria um arquivo JavaScript aí. Se você criar um arquivo JavaScript aqui, aqui mesmo.
Ele permite a criação de um JavaScript, só que ele não abre naquele editor, porque se você tentar codificar JavaScript dentro desse editor HTML aqui, ele vai estripar suas tags. O que acontece? Ele vai quebrar suas tags de script, porque ele é feito para editar HTML. Então você tem um editor que seco, só um texto em área mesmo, e você pode escrever o que você quiser aqui. Acredito que você vai ter que chamar por fora depois, porém. Essa parte de JavaScript a gente deixou aberto, porque ela não tinha antes no Helpcase antigo. A gente, quando fez esse novo, deixou aberto criar arquivos JS, entre outros. Porém, você vai ter que depois adicionar, por exemplo, no seu cabeçalho lá, a chamada do seu script.js. O pessoal o Celso estava perguntando aqui ainda com relação à chamada da aplicação dentro, né? Acho que ele está falando você ter dentro aqui do seu manual uma ligação para uma aplicação e a aplicação abrir aqui. Aí ele pediu para exemplificar como é que ele faria. Pela hora... Seria nessa parte de links, não? Porque tem que ir nessa parte de links, depois tem que gerar gerar lá... Como que eu digo? Eita, meu Deus, a aplicação. E aí ficaria uma interrogaçãozinha. Feito tem nossos case por aí e você pode clicar e habilitar o botão. Aí depende de onde você, se é menu, depende da aplicação. Mostra aí rapidinho um exemplo, ver se consegue entender melhor. Tenta, vai lá no... Pega uma aplicação dessas aí, nessa parte de links já. Não, onde você estava mesmo. Link uma aplicação dessa. Eu liguei aqui dentro da... Já usou já? Você linkou... Dentro da overview. Visão geral. Aí eu liguei aqui um formulário. Foi o formulário? Control Sync Apps. É melhor ligar um formulário aqui, né? Esse formulário aqui. Liga um formulário ou uma grid dessa. Ok. Aí gera? Não, você não precisa fazer nada aí não. É só na aplicação gerada, na aplicação em si do script case que você linkou essa aplicação. Qual foi? Tu lembra o nome da aplicação ou não? Presta atenção. App Candidate. Pronto, vai lá no projeto. Foi essa aqui. Era ADD, não era app não. Era ADD. Aí... Deixa eu só gerar ela. Essa aqui. Gerou? Gerei. E agora? Mas tu gerou ou executou só? Não, executei, né, no caso. Tá desatualizada aí ainda. Não, tá essa aqui, ó, tá ok. Atualizada. Aí, provavelmente tem que atualizar o botão de help em algum lugar, que eu acho que em configurações. Mas aqui, tem um botão, barra de ferramentas. Mas você tem que habilitar o botão. Lá de help, Aí quando eu clicar, que é como a gente faz aqui, né? Ele tem essa interrogaçãozinha e vai para um lugar direto do manual. Aí no caso aqui, se eu for aqui, ele vai abrir aquele visão geral. Ah, entendi. Ele abre explicitamente a página, não o manual em si. Ele vai abrir a página HTML que eu linkei, né? Isso. O HTML específico. Ah, ok. Então no caso, passo 1, escolher aqui na parte de links qual arquivo, né? Ele vai ligar a determinada aplicação. Depois, dentro da aplicação, na barra de ferramentas, habilitar o botão do habilitar o botão. Esse botão é meio... você pode mudar, mas aí dá pra mudar lá no layout dos botões ou colocar um texto. Acho que era essa a pergunta, né, Celso? Não, eu acho que é o contrário que o Celso quer. Rodar a aplicação dentro. Mas aí é só fazer a chamada do link, né? Se for pra... No caso aqui dentro do... Ele confirmou. No caso, tu quer abrir uma aplicação do script dentro do help, né? Do help, você pode fazer isso, mas é só você chamar por fora, assim. Não tem pelo help case em si, não tem como linkar uma aplicação para colocar dentro como HTML. Não tem. Você consegue chamar normal, feito você chamar a aplicação por fora. Como um link externo, quando você estiver editando o HTML,
Você coloca, você pode editar o código-fonte, tá? Diretamente. Acho que vocês viram, não foi? No caso aqui, case. Gera o arquivo, que aí a gente... Então, por exemplo, você vem aqui nesse teste, você pode vir aqui, source code. Você de repente pode pôr um frame aí, chamar a sua aplicação normal, bota um frame, bota para chamar a aplicação que você quer que abra, fecha, salva, ok, não tem dificuldade não, é só você escolher, colocar, salvar e quando gerar vai estar chamando, normal. Ok. E é como é na parte Não, da... a parte que da pesquisa do help case. Como é que fica a parte da publicação? Normal, quando eu publico o projeto, ele publica também ou essa exportação aqui, pelo que eu percebi, ela é a parte, né? Quando eu faço a geração, ele também me dá a opção de gerar um zip. O zip você pode baixar e jogar no seu ambiente de produção. Né? Essa parte da documentação é para você já ver localmente, no caso, tá dentro do seu script case, né? Abrir o help case para você ver como é que tá, é local. Se você quiser levar, você tem que baixar esse zip, leva para o ambiente de produção, coloca lá em algum lugarzinho e é só você chamar, igual é como ele chama quando você abre aqui, né? Vai chamar vai ter aqui, no caso é documentação e recrutamento, né? O nome do projeto é esse, você chama normal e lembra de chamar o nome do manual.htm que ele já vai abrir do jeito que está. E se eu fizer a publicação normal do projeto do script case, ele leva esses arquivos do manual ou não? Não, você tem que fazer a exportação do zip depois, de todo jeito. Aí eu vou incluir, boto lá dentro do meu projeto, como a gente fez aqui, né? Deixa eu ver. Esse aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tenho que gerar a parte app por causa da segurança. Tenho que gerar a parte da app por causa da segurança. No caso, se ele for chamar alguma aplicação do script case lá dentro, não vai, se tiver segurança. É que nem, por exemplo, a chamada... Não, a aplicação vai abrir normal, assim, imagine que você está abrindo a aplicação normal, vai ser a mesma coisa, você vai estar chamando a aplicação como se estivesse abrindo na navegador normal, a diferença é só que você vai estar chamando dentro do manual. A gente tem um exemplo aqui que é esse aqui, do próprio coisa da licença. Ele entra aqui, aí esse formuláriozinho só para fazer a validação e aí depois se tiver entrada na aplicação, vai ter que passar pela entrada do mesmo jeito. No caso, se tiver segurança, ele vai ter que colocar pela tela de login. É a mesma coisa que você está abrindo normal a aplicação. Se ele tiver login, vai ter que ser pelo login. Se ele tiver qualquer outra coisa, alguma mensagem antes, ele vai chamar a mensagem antes. Você só vai estar chamando ela dentro do manual, mas tudo o que acontece, todo o processo da sua aplicação vai acontecer normalmente. Esse daqui acho que é iframe que ele está usando. Uhum. Que aí ele tem aqui o HTML do site normal e ele chama uma aplicação do script case aqui que é da criação da licença lá, não sei o que. Não tá entrando minha senha. Tem uma senha aqui da Jessica. Então aqui, por exemplo, isso aqui é uma aplicação do script case, né? Se a gente inspecionar aqui o código fonte, aí dá pra ver lá mais ou menos como é que ele chama aqui no site. Eu acho que tem uma div aí com a iframe. Consegue achar, Eloy? Não? Não, Ctrl F. Busca aí as outras. Acho que é esse aqui, seria um frame desse. Aí no caso aqui ele está inserindo essa aplicação, né? Que é uma aplicação do script case. No caso da tela de login, né? Isso. Aqui como eu já fiz login, ele já passou. Mas é mais ou menos assim que a gente chamaria lá no HTML do mesmo jeito, manual. Coloca um iframe, chama a sua aplicação e o processo normal da aplicação vai acontecer. Ok.
Ok, então acho que por hoje é isso. Muito obrigada. Vocês sempre muito gentis e muito dispostos a participar, então isso é muito legal. Agradeço mais uma vez. Vejo vocês na próxima semana. Vou postar aí os seminários na semana que vem. Sugestões, por favor, podem me enviar, marcia@scriptcase. E até a próxima. Depois vou ver se a Eloy prepara aqui um outro exemplo bacana pra gente. Muito obrigada, Eloy, pela participação. Foi muito legal.